Ela acordou com o coração na garganta, o suor frio escorrendo pelas costas. Os lençóis embolados como se tivesse lutado a noite toda. O relógio marcava 3 da manhã. 3 horas. O horário em que o mundo dorme mais fundo, quando os sonhos não são só sonroso. Quando eles se tornam avisos, você já sentiu isso? Essa coisa estranha no peito, como se o ar tivesse ficado pesado de repente. Como se aquele sonho não fosse apenas uma história inventada pela sua mente cansada, mas algo mais. Algo que você não consegue explicar, mas que te persegue o dia todo. Aquela sensação de que aquilo vai acontecer, de que aquilo já aconteceu em algum lugar. É como se o seu corpo soubesse antes da sua mente. Como se você estivesse recebendo uma mensagem do futuro, mas não soubesse decifrar o código. E se eu te disser que esses sonhos não são aleatórios? Que eles não são apenas o seu cérebro processando as bobagens do dia a dia? E se eu te disser que existe uma frequência, uma sintonia que você pode ajustar para ouvir o que o universo está tentando te dizer? Porque é isso que está acontecendo agora. Enquanto você lê isso, enquanto tenta afastar aquela lembrança do sonho que não para de voltar, existe uma conexão invisível acontecendo. Uma conexão que poucas pessoas entendem. Uma conexão que pode mudar tudo. Vamos começar pelo básico. Quando você dorme, seu cérebro não desliga. Ele entra em um estado diferente. Um estado em que você está conectado a algo muito maior do que a sua realidade cotidiana. É como se você estivesse sintonizando uma estação de rádio que só algumas pessoas conseguem captar. Essa estação emite frequências, e essas frequências carregam informações. Informações que podem ser avisos, premonições ou até mesmo instruções. Agora, imagine que você está ouvindo uma música. Uma música que você nunca ouviu antes, mas que, de repente, você começa a cantarolar sem saber por quê. Você pode até pensar que é só uma coincidência, mas na verdade, aquela música já estava dentro de você. Ela apenas precisava de um gatilho para ser ativada. Com os sonhos é a mesma coisa. Aqueles sonhos que não te deixam em paz, que te acordam com o coração acelerado. Eles não são aleatórios. Eles são mensagens. Mensagens que o seu campo quântico está tentando te transmitir. O seu campo quântico não é apenas um monte de átomos flutuando no vazio. Ele é a sua conexão direta com o universo. É o seu GPS pessoal, te guiando em direção ao que você realmente precisa saber. Mas por que algumas pessoas conseguem ouvir essas mensagens e outras não? Porque a maioria das pessoas está sintonizada na estação errada. Estão tão focadas no barulho da vida cotidiana, no trabalho, nas contas, nos problemas, que não conseguem ouvir a frequência sutil que está tentando se comunicar com elas. É como se você estivesse em um show de rock, com uma música tão alta que você não consegue ouvir o seu próprio pensamento. E de repente, alguém te toca no ombro e sussurra um segredo no seu ouvido. Você não consegue ouvir direito, então você ignora. Mas aquele segredo era importante? É assim que as pessoas tratam os seus sonhos. Ignoram. Acreditam que é só estresse, só cansaço, só imaginação. Mas a verdade é que, quando você ignora esses sinais, você está fechando a porta para informações vitais. Informações que podem te poupar de dores, de perdas, de arrependimentos. Já parou para pensar por que alguns sonhos se repetem? Por que aquela cena, aquele rosto, aquele lugar volta vezes sem contar?
Não é o seu cérebro brincando com você. É o seu campo quântico tentando te alertar. É como se você estivesse recebendo o mesmo e-mail várias vezes, mas deletando sem ler. Até que um dia, aquele e-mail contém uma informação que você realmente precisa saber. E se eu te disser que você pode aprender a decifrar essas mensagens? Que você pode ajustar a sua sintonia para ouvir o que o universo está tentando te dizer? Não é preciso ser um gênio nem ter poderes especiais. É só uma questão de prestar atenção. Agora, vamos falar sobre como você sabe se um sonho é realmente um aviso ou apenas o seu cérebro processando informações do dia. O primeiro sinal é a intensidade da emoção. Se aquele sonho te deixou com um nó na garganta, com os olhos cheios de lágrimas, com o peito apertado, não é coincidência. É um sinal de que aquele sonho carregava uma frequência alta. Uma frequência que mexeu com você em um nível profundo. O segundo sinal é a repetição. Se você sonha com a mesma coisa várias vezes, se aquele cenário volta como um fantasma na sua mente, não é só o seu cérebro te enganando. É um padrão. Um padrão que está tentando te mostrar algo que você ainda não entendeu. O terceiro sinal é a sensação de realidade. Se aquele sonho parecia tão real que você acordou confusa, como se tivesse realmente vivido aquilo não é imaginação. É uma conexão direta com o seu campo quântico, te mostrando um vislumbre do que está por vir. Mas, e se você não conseguir decifrar esses sinais? E se você acordar com aquele aperto no peito e não souber o que fazer com aquilo? Aí que entra a segunda parte. Porque não basta apenas reconhecer os sinais. Você precisa aprender a interpretá-los. E é aí que muita gente erra. Porque elas acreditam que os sonhos são apenas mensagens do passado. Coisas que já aconteceram e que o cérebro está processando. Mas não é só isso. Os sonhos também podem ser mensagens do futuro. Premonições, avisos, instruções. Imagine que você está dirigindo em uma estrada escura. Você não sabe o que tem adiante, mas sabe que precisa prestar atenção aos sinais. Se você ignorar os sinais, pode se perder, ou pior, pode se envolver em um acidente. Os sonhos são como aqueles sinais na estrada. Eles estão te mostrando o caminho, mas você precisa aprender a lê-los sonhar. Agora, vamos falar sobre como você pode começar a interpretar esses sinais. O primeiro passo é anotar tudo. Não confie na sua memória. Pegue um caderno, uma caneta e escreva tudo assim que acordar. Cada detalhe, cada emoção, cada pessoa. Porque esses detalhes são as peças do quebra-cabeça. O segundo passo é procurar padrões. Depois de anotar vários sonhos, comece a compará-los. Será que tem algum tema recorrente? Alguma pessoa que aparece várias vezes? Algum lugar que você nunca visitou na vida real, mas que aparece nos sonhos? Esses padrões são pistas. Pistas que o seu campo quântico está te dando. O terceiro passo é prestar atenção aos seus sentimentos durante o dia. Porque os sonhos não são apenas avisos do futuro. Eles também são instruções sobre como você deve agir no presente. Se você sonhou com uma briga, pode ser um sinal de que você precisa resolver um conflito antes que ele piore. Se você sonhou com perda, pode ser um sinal de que você precisa se preparar emocionalmente para algo. Mas e se você fizer tudo isso
e mesmo assim não conseguir entender os seus sonhos. E se você continuar acordando com aquele aperto no peito, sem saber o que fazer com aquilo? Aí que entra a parte mais importante. Porque os sonhos não são apenas mensagens do universo. Eles também são oportunidades de transformação. Porque quando você aprende a decifrar os seus sonhos, você não está apenas recebendo avisos. Você está recebendo um mapa. Um mapa que te mostra o caminho para a vida que você realmente quer. Um caminho que te leva para longe do sofrimento, da dor, da confusão. Um caminho que te leva para a abundância, para a paz, para a realização. Mas existe um problema. Porque a maioria das pessoas não está preparada para ouvir essas mensagens. Porque elas estão tão presas na rotina, no estresse, na correria do dia a dia, que não conseguem ouvir a frequência sutil que está tentando se comunicar com elas. É como se você estivesse em uma biblioteca cheia de livros, mas só conseguisse ouvir o barulho da página sendo virada. Você não consegue ouvir a voz da sabedoria que está tentando te guiar. Você não consegue ouvir a mensagem que está tentando te salvar de uma escolha ruim. E é aí que entra o cortisol. Porque o cortisol é o seu pior inimigo quando se trata de ouvir os seus sonhos. Quando você está estressada, quando você está ansiosa, quando você está cansada, o seu corpo libera cortisol. E o cortisol bloqueia a sua conexão com o seu campo quântico. Ele te mantém preso no presente, te impede de ouvir as mensagens do futuro. É como se você estivesse usando um fone de ouvido com o volume tão alto que você não consegue ouvir nada ao seu redor. Você está tão focada no barulho da sua própria mente que não consegue ouvir a voz suave do universo te guiando. Mas existe uma solução. Porque você pode aprender a reduzir o cortisol. Você pode aprender a acalmar a sua mente, a abrir espaço para ouvir os seus sonhos. E isso não é apenas sobre meditação ou yoga. É sobre mudar a sua frequência. É sobre ajustar a sua sintonia para ouvir o que o universo está tentando te dizer.